Olá, ouvintes, olá, internautas que nos acompanham. Eu sou Vânia, falo de Uberlândia, Minas Gerais, e aqui estamos para mais um Evangelho no Lar Online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Você pode nos assistir pelo YouTube, né? E nós lembramos a importância de realizar o Evangelho no Lar, seja você estando sozinho, o único encarnado, junto com o gatinho, o cachorrinho, o vizinho, os familiares. O importante é realizar esse momento em que nós trazemos Jesus para os nossos lares, estudando o seu evangelho à luz da doutrina espírita. Vamos fazer a nossa prece inicial? Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, para continuarmos estudando o seu evangelho de amor. Que as lições e os comentários possam penetrar em nossas mentes e em nossos corações, conduzindo-nos à necessária reforma moral, que nos habilitará a alcançarmos a felicidade que todos desejamos. Que a sua paz, Jesus, esteja em todos os lares, que todas as famílias sejam abençoadas, para que haja mais diálogo, mais compreensão, mais amor, mais respeito, mais tolerância. E nós pedimos, Senhor, sê conosco, hoje, agora e sempre, e que a direção espiritual de nosso encontro esteja conosco, nos dando as boas intuições para levarmos adiante essa tarefa de luz e amor. Que assim seja. Bem, amigos, no encontro anterior nós encerramos o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Mas nós vamos fazer aqui hoje, eu e Norma, uma retrospectiva de que nós vimos, para que possamos, com essas reflexões, essas considerações, nos sentirmos cada vez mais fortalecidos para empreendermos essa tarefa de amar os nossos inimigos. Alguns poderão dizer: ah, Vânia, mas eu não posso, como é que eu vou esquecer ou perdoar o que fulano me fez? Esse fulano pode ser alguém da família, pode ser um amigo querido, pode ser um companheiro de trabalho profissional, pode ser um colega de estudo, um colega de trabalho na instituição religiosa que frequentamos, né? E aí, muitas vezes, nós deixamos que a nossa razão seja ofuscada pelo orgulho e pela vaidade. Mas nós sempre precisamos lembrar as recomendações de Jesus, quando ele diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. E aí você pode achar que isso é muita coisa. Ah, se eu já tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo e ainda tenho que amar os meus inimigos, há que refletirmos, que ponderarmos com a razão e com o sentimento. Por quê? No primeiro momento, você poderá dizer: ah, não vale a pena. Fulano não merece o meu perdão, fulano não merece meu esforço. E Norminha, no nosso encontro anterior, né, colocou: vale a pena, a lição do André Luiz, né? Vale a pena nós modificarmos? Vale. Vamos lembrar que o escritor português Fernando Pessoa, quando ele disse: tudo vale a pena se a alma não é pequena. Por quê?
Porque se Deus, né, que está nos céus, e ele olha por todos, bons e maus, justos e injustos, Jesus pergunta: porque se amardes só os que vos amam, que recompensa tereis? E muitas vezes essa palavra recompensa, para aqueles ainda muito apegados às coisas materiais, eles vão pensar numa recompensa material, no benefício material, né? Mas aqui nós estamos falando da recompensa do espírito. O que seria ela? A paz de consciência, consciência tranquila, a certeza do dever cumprido, a certeza de que, apesar de espírito imperfeito, eu, você, estamos fazendo o melhor, estamos buscando, através do esforço e às vezes através do próprio sacrifício, essa melhoria. Por quê? Se amarmos aquele que nos ama, que recompensa tereis? Ele me ama, eu amo. Se cumprimentarmos só aqueles com quem nós simpatizamos, os pagãos não fazem a mesma coisa, quer dizer, aquelas pessoas que não creem em Deus, ou ainda aquelas pessoas consideradas de má vida, eles não se amam, eles amam e são amados. O que esse trecho de Mateus, nós já vimos, não? E o de depois Lucas, querem dizer para nós? Querem dizer que nós devemos fazer o bem sem esperar coisa alguma de retorno. Nem reconhecimento, nem gratidão, nem recompensa material, nem presente, nem privilégio, nada. Amar por amar. Nesse amar por amar é saber que futuramente todos nós formaremos a família universal, pois todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Deus nos criou a todos os seres inteligentes da criação, somos nós, os espíritos, agora encarnados, né? E nos deu a todos as mesmas capacidades, os mesmos dons, para que cada um, através das várias reencarnações, do seu esforço, do seu empenho, do seu interesse, do seu sacrifício, para que cada um alcance a condição de espírito perfeito. Todos nós chegaremos a anjos um dia, quando nós estaremos livres de qualquer mácula, de qualquer mancha, e nós estaremos colaborando com Deus na criação de outros mundos, de outros seres, de cidades, etc. Por que o amor aos inimigos, sejam eles encarnados ou desencarnados, deve ser cultivado? Lembramos sempre que quando falamos de amar os inimigos, não quer dizer que vamos ficar de braços dados, de mãos dadas, de abraços e beijos. Não é isso. O que Jesus esclarece que é amar os inimigos? É perdoar-lhes o mal feito, é buscar fazer por eles aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós, é lhes desejar o bem, é ficarmos contentes com as suas vitórias. Aí você diz assim, Vânia, você está sonhando, você não está querendo demais, não? Olha, nós temos que pensar é para o futuro. Se você ficar preso a uma situação, a uma ou mais ocorrências aqui da vida material, você perderá muitas oportunidades. Por quê? Porque nós sabemos que nós aqui somos passageiros. E o que conta mesmo é como é que nós estamos aproveitando a nossa passagem aqui no corpo físico, nessa atual existência. Como assim? Por
quê? Desentendimentos, discussões, aflições, raiva, ódio, mágoa, vingança, inveja, ciúme, todos eles refletem a nossa inferioridade moral, espiritual. E o mais sério, ou tão sério, é que a maneira pela qual nós saímos daqui da Terra, quando nós deixamos o corpo físico, vai refletir no que nos aguarda lá no mundo espiritual. Pois sabemos que afetos e desafetos nos acompanham após a morte do corpo físico. E com isso nós temos conhecimento pela vivência mediúnica e pelos estudos de que muitos espíritos padecem séculos e séculos presos às teias do ódio, da vingança, do ciúme, da inveja, duelando, se não com armas, mas com a mente e os fluidos, as energias. Então, como Norminha também lembrou no nosso encontro passado, a questão de nós orarmos e vigiarmos, né? Alguns preferem vigiar e orar do que orar e vigiar. Nós temos que entender que ceder ao impulso da cólera, da raiva, da violência, da agressividade, só nos torna animalizados, ou revela essa nossa animalidade. Né? Nós precisamos pensar vou ceder, vou perdoar, vou esquecer, se possível, mas não vou revidar. Porque isso aí eu estaria aumentando a violência. Retribuir o mal com o bem não leva a criatura a ser mais fraca, a ser covarde. Não é isso. É uma orientação de Jesus para o nosso próprio bem, para nós que somos espíritos imortais. Né? Então, amar os inimigos é o quê? É não guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, é não ter nenhum obstáculo à reconciliação. Você buscar para reconciliar, você conversar com educação, com respeito, não tem problema. É sinal de que você conseguiu superar, ou nós conseguimos superar, o maior inimigo de nós, que somos nós mesmos. Né? É desejar o bem, estender a mão, é não ofender, quer dizer, não empregar palavras ofensivas, palavras que magoam, palavras que humilham, que constrangem. Né? E para nós espíritas, o alerta é mais amplo. Por quê? Porque nós temos que lembrar as ligações do hoje com o passado e com o futuro que virá. Nós já vimos lá no capítulo 5, do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, o primeiro item qual é? Justiça das aflições. Então temos que lembrar que ninguém passa um perrengue, uma aflição, uma dificuldade, que não tem uma razão para isso. E a razão, acima de tudo, não é retaliação, não é vingança, não é nada. É o quê? Oportunidade de aprendizado. Começando na família. E como nós sabemos sobre a imortalidade da alma, então cumpre lembrar, temos inimigos desencarnados. Muitas vezes você não vê, não sabe, não sente, tá? Mas é preciso que nós usemos
O BIP, benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Os três. O BIP. Ah, Vânia, mas eu não tenho essa condição moral ainda, mas nós podemos desenvolvê-la em nós. Sabe por quê? Porque também nós precisamos desse perdão. Nós precisamos da reconciliação. É difícil? Claro que é difícil, porque nós temos que superar muitas coisas guardadas no nosso baú interior, lá no cofre do coração. Tá? Mas colocando para fora, buscando o recurso do diálogo fraterno, buscando o recurso da prece, buscando o recurso da água magnetizada, nós poderemos alcançar essa condição. Mais rápido a conseguirmos, melhor para nós. Mas nós vamos nos libertando dessas inferioridades, desses impulsos, desse instinto animal que ainda trazemos em nós, para que nós possamos ter futuras e melhores reencarnações, mais produtivas, mais exitosas. Fica o convite. Passo a palavra agora para a Norminha. Gratidão, querida Vânia. Olá, queridos irmãos. Vamos então dar prosseguimento a essa retrospectiva. Coube a mim fazer a retrospectiva dos 3 últimos itens do capítulo 12. E vamos começar pela vingança, não é? A vingança, ela é contrária, né, àquela prescrição do Cristo de perdoai aos vossos inimigos, que a Vânia muito bem já expressou para todos nós como se dá esse perdão, né? Então, a gente vai ver que, no caso da vingança, quando um é mais forte, se precipita logo sobre o outro para sobrepujá-lo, não é? E saciar esse desejo de vingança. Mas, quando isso não acontece, muitas vezes, e é o mais frequente, a vingança se dá pela forma da hipocrisia, que é muito mais perigosa, não é? Porque é muito mais fácil você saber que tem um inimigo que te fala de frente o que está desagradando a ele, do que você estar sendo minado pelo aquele inimigo hipócrita que na sua frente não demonstra, mas que por trás vai cerceando, né, os seus contatos, ele vai plantando uma fala que denigre o seu comportamento, e você não vai entendendo assim como algumas pessoas que já tinham afeto começam a se afastar de você, às vezes até no ambiente familiar, mas acontece em todos os ambientes. Então, a gente tem que estar certos disso. A vingança nos afasta da lei de Deus, nos afasta do amar o próximo como a si mesmo. E ela só vai contribuir para que nós não cumpramos o que a doutrina espírita nos ensina, que fora da caridade não há salvação. E essa caridade, como Jesus a entendia, passa pelo BIP que a Vânia falou. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Afinal, todos nós necessitamos disso também. Em algum momento, a gente falha, a gente pisa, escorrega na casca da banana, porque ainda estamos em aprendizado. Estamos nesse planeta de provas e expiações, exatamente para o nosso burilamento, que é lento e gradual, certo? O outro ponto que nos é
tratado é a respeito do ódio, não é? Então, é outro que é contrário ao amai-vos uns aos outros, não é verdade? Nós temos por nosso guia e modelo o nosso mestre maior. E ele exemplificou até na hora extrema o perdão aos inimigos, ou seja, não teve ódio, porque como um espírito angélico, ele já entendia que eles ainda não sabiam o que faziam. Por isso ele falou no Pai, para o Pai, né? Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Jesus exemplificou isso durante toda a sua existência, não é? Com o trabalho que ele desenvolveu, abnegação e amor. Ele não julgou a mulher adúltera, ele fez com que aqueles que a queriam apedrejar refletissem acerca dos seus próprios erros. Quando ele agachou-se e começou a escrever ali no solo, com um raminho ali, a imperfeição de cada um deles, para que esse despertar se desse. Jesus, quando desencarna, ele vai primeiro estar com Judas, aquele que o traiu, que o entregou. Ele vai lá, porque Judas suicida-se, depois arrepende-se, e Jesus vai estar com ele nas regiões de sofrimento para dar-lhe o ombro amigo. É isso que ele espera de nós. É claro, não é, que a gente não vai ter pelos nossos inimigos aquele amor, porque nós ainda não somos anjos como Jesus foi. Mas como a Vânia bem falou, a gente não deve desejar o mal, se puder, deve fazer o bem, se puder, eh, não deve ficar se regozijando se algo acontece de ruim para eles, nem ficando irritado se algo acontecer de bom para eles, se estar de coração aberto, se o inimigo arrepende-se e tenta reconciliar-se conosco, porque nós não podemos julgar ninguém. Então, às vezes, a gente precisa de esforço mesmo para conseguir passar por tudo isso, mas é necessário, porque quando a gente fica remoendo em ódio, em vingança, a gente se sintoniza com quem? A gente se sintoniza com espíritos que vibrem em baixa vibração. E aí, a gente pode ser sugestionado por inimigos de vidas passadas nossos, que vai nos fazer sucumbir naquilo. Quanto mais a gente remoe ódio, a gente contrai, inclusive, enfermidades. Uma vez eu ouvi numa palestra que uma irmãzinha estava com um câncer. E o médico virou-se para ela e falou: minha irmã, perdoe, porque esse sentimento está fazendo mal à senhora. E ela já estava, certamente, tão sugestionada que ela virou-se para o médico e falou assim: eu morro, mas eu não perdoo. Então, meus irmãos, olha quantos alertas a espiritualidade nos traz para complementar o que o nosso mestre nos ensinou na sua síntese pedagógica de amai-vos uns aos outros, que assim a gente é feliz. Não adianta ficar remoendo.
Também podemos ser sugestionados por inimigos da pessoa pela qual a gente está nutrindo ódio. Então, olhe, vigiai e orai aí, pensamentos, palavras e atos. A gente tem que analisar se aquele pensamento que nos surgiu à cabeça é nosso mesmo, ou se a gente até se assusta. Nossa, como eu pude pensar isso? Certamente não é nosso. Então, a oração vai conseguir neutralizar, não é verdade? Outra coisa que a gente precisa, né, recapitular é a respeito do duelo, não é? Porque nós aprendemos, quando estudamos acerca do duelo, que ninguém tem o direito de tirar a vida do outro, nem de atentar contra a sua própria vida, porque só o pai tem esse direito, não é verdade? E aí, se a gente pensar que o nosso guia e modelo nos deixou uma única oração, e um dos trechos dessa oração é: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Será que perdoamos mesmo, meus irmãos? Essa é a sacudidela do nosso despertar, porque a gente habituou-se, a grande maioria de nós, educados inicialmente na religião católica, a repetir o Pai Nosso e outras tantas orações, às vezes, diversas vezes, não é? Mas sem refletir no que nós estávamos ali repetindo. E o nosso mestre deixou sintetizado na oração do Pai Nosso tudo o que precisamos para bem trilhar nessa existência, afastando-nos da vingança, do ódio, do duelo, passando por ela de uma forma que faça valer a pena essa oportunidade reencarnatória, que é para a nossa redenção dos nossos pecados. Então, a gente precisa, né, cada vez mais estarmos assim, voltados para essas verdades abençoadas do nosso Pai. Evitarmos, não é, o duelo no ambiente de trabalho, no nosso dia a dia, na nossa família, não é? Nós estudamos o duelo dentro do ambiente doméstico que André Luiz nos trouxe no nosso último encontro. Quando ninguém quer ceder, todo mundo fica em guerra o tempo todo. Então, quando um tiver mais exaltado dentro de casa, cabe-nos o silêncio para, no momento oportuno, quando estiver mais calmo, a gente tentar dialogar, não deixar que o orgulho e o egoísmo nos impeçam dessa reaproximação. Porque, às vezes, muitos de nós, por orgulho, nos desentendemos com um familiar, por exemplo, e levamos tanto tempo sem falar com ele. E vem a indesejada das gentes e leva aquele familiar. O nosso arrependimento, às vezes, é insuportável, porque a gente fala: por que eu não transpus o meu orgulho? Por que, meu Deus? Mas se isso acontecer, meus irmãos, Deus é tão misericordioso que Ele nos concede
uma forma de redenção com esses irmãos através da oração, elevando os nossos pensamentos a Deus e conversando com Ele. Se for preciso, pedindo perdão. Sabe por quê? Ele pode não estar conosco fisicamente, mas somos espíritos imortais. A doutrina espírita nos dá esse consolo, da certeza que os nossos queridos que não estão conosco mais aqui na matéria continuam vivos. Então, é a gente ter essa fé e comungarmos com eles, o nosso sentimento de arrependimento, o quanto os amamos, entendeu? Também, se tivermos com grande dificuldade de relacionamento com algum familiar dentro de casa, espere a hora que ele estiver dormindo. Ore e converse com o espírito dele que está, naquele momento do sono, desprendido do corpo físico. E o nosso perispírito, a sensibilidade nele é mais intensa. Então, exercite a fala do amor para esse irmão, enquanto ele estiver dormindo. Aos poucos, as luzes do amor vão dissipando a escuridão das trevas. Mas é preciso ter fé, perseverar, meus irmãos, e confiar na assistência do Pai, porque nós nunca estamos sós. Muita paz para todos vocês. Vamos tentar exercitar isso no nosso dia a dia, não é verdade? Agora, vamos então à magnetização da nossa água. Todos vocês já devem estar com os seus recipientes, não é, reservados. E vamos lembrar que a água magnetizada ou fluidificada é um remédio para os nossos corpos físicos e espirituais. Então, tenhamos fé ao magnetizá-la e fé ao ingeri-la em pequenas doses durante a semana. Sempre que formos ingerir uma pequena dose, mentalizarmos que essa água possa penetrar em nós, restaurando-nos as moléculas malsãs, para que possamos ter saúde, para que possamos vibrar no amor e na paz. Então, vamos à magnetização da água. Fechamos os nossos olhos, elevemos os nossos pensamentos ao nosso Mestre Maior e oremos. Senhor Jesus, Mestre querido, médico dos médicos, permita que os seus benfeitores de luz, Jesus, aqui presentes, possam trazer dos laboratórios espirituais os fluidos balsâmicos, medicamentosos, que unidos aos nossos humildes fluidos de aprendizes dos seus exemplos, possam transformar essa água num remédio para os nossos corpos físicos e espirituais. Humildemente, nós vos suplicamos. Graças a Deus. E assim, a gente vai chegando ao término do nosso Evangelho do Lar online de hoje. Ainda
envoltos, né, meus irmãos, nessas energias sublimes que aqui estão conosco. Vamos à nossa prece final. Gratidão, gratidão, querido Mestre Jesus, pelos exemplos deixados por vós, pela riqueza do seu Evangelho, que nos faz despertar para o verdadeiro sentido da vida. Gratidão a esses guias e mentores espirituais, Senhor, que em seu nome estão conosco, nos assistindo, nos inspirando, nos fazendo perseverar nessa caminhada de aperfeiçoamento contínuo. Mas, acima de tudo, agradecemos a Ti, Pai, amado e misericordioso, que as Suas bênçãos possam ser estendidas aos nossos familiares e amigos, ao nosso país, ao nosso planeta. Que todas as pessoas que estiverem em dificuldades, sejam físicas, psicológicas, emocionais ou de ordem espiritual, que possam ser assistidas por essas suas energias benfazejas, Senhor. Que a paz, Pai, possa tomar conta do mundo, que as inspirações da paz penetrem a consciência dos dirigentes dos países em guerra. Vibrações positivas, Pai, por cada um de seus filhos. Humildemente nós vos suplicamos, ao tempo que te pedimos, muita proteção e a devida permissão para encerrarmos o nosso Evangelho do Lar de hoje, dando todos juntos a uma só voz, dos dois lados da vida. Graças a Deus. Muita paz, queridos irmãos. Até a próxima semana, se Deus quiser. Fiquem com Deus.